Olá, meus queridos alunos, a paz seja convosco, amém? Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 5, nosso último capítulo a ser estudado em bibliologia. Neste capítulo nós iremos falar como a Bíblia chegou até nós. Nós iremos falar sobre tradução, versão, as traduções mais antigas, as traduções mais importantes, quem traduziu a Bíblia para o português e como a Bíblia chegou até nós no Brasil. Amém? Antes de começar a nossa aula, nós vamos fazer a nossa oração e pedir que o nosso professor, o Espírito Santo, esteja conosco neste momento e que ele nos oriente acerca da palavra de Deus, porque nós estamos estudando a história da palavra de Deus, a história da inspiração aqui na Terra, esse canal que Deus teve de comunicação para conosco, né? Um canal de comunicação entre nós e Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Ó meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós entramos diante da Tua santa, bendita e maravilhosa presença. Espírito Santo, esteja conosco neste momento, nos ajude, nos oriente, em o nome do Senhor Jesus, que tudo, Senhor, que nós venhamos aprender sobre a história da Sua palavra, na face da terra, Senhor Jesus, fique guardado nas tábuas de carne do nosso coração e que nós possamos passar este conhecimento para frente com sabedoria, Senhor Jesus, mostrando sempre que a sua palavra ela é verdadeira, ela é real, meu Pai, e que o Senhor fez tudo para que ela chegasse até nós da forma mais simples possível, para que nós pudéssemos compreender os planos que o Senhor tem para nós, meu Pai. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, o autor da Bíblia, nosso professor, esteja conosco neste momento e nos ensine e nos oriente. E que tudo que nós venhamos aprender nesta aula seja, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Já com a presença do Espírito Santo na nossa aula, vamos prosseguir. Neste capítulo, ele é bem mais histórico, amém, irmãos? Nós vamos falar um pouquinho mais de história. A gente não vai citar tantos versículos bíblicos, mas deixa sua Bíblia do lado, que se o Espírito Santo soprar, nós podemos estar o quê? Buscando ali e lendo a palavra de Deus. O Espírito Santo vai te lembrar na tua casa de algum versículo que comprove o que eu estou falando. Talvez eu não vou citar, mas o Espírito Santo ele vai falar aí com você. Amém? Porque ele é o nosso professor. Nós vamos começar primeiro para entender, né? O que é tradução, o que é versão, o que é revisão. Eu coloquei no capítulozinho de vocês, no resuminho do capítulo que eu vou estar postando no grupo juntamente com o link da aula, eu coloquei, né, os conceitos das palavras que são mais usadas quando se fala, né, de tradução da Bíblia, de versões da Bíblia. A gente vai estar vendo esses conceitos. São palavras que vocês já tiveram contato com elas. Talvez você até saiba o conceito, né, o que ela quer dizer, mas não como eu estou falando aqui, mas você tem um certo conhecimento já sobre isso. E é algo que nós já vimos, já lemos na Bíblia, né, quando você vai ler ali a editora, de onde saiu, a gente já teve algum contato com essas palavras, amém? Primeira palavra, tradução. Tradução a gente teve contato, né? Nas aulas de inglês, você traduza esse texto do inglês para o português. O que é a tradução? É a simples transposição de um texto de uma língua para outra. Tradução simples assim. Vou pegar um texto de uma língua e vou traduzir para outra língua. Ou seja, você vai fazer com que a outra pessoa entenda aquele texto. Se eu pegar, por exemplo, um livro em chinês, eu não vou entender nada, porque eu não sei chinês. Mas se tiver a tradução em português, eu vou conseguir ler aquela literatura da China com a tradução em português, eu vou conseguir entender. Isso é tradução. Nós temos a tradução literal também, que ela é muito usada e falada. O que é essa tradução literal? É o esforço em traduzir com maior exatidão e fidelidade possível o sentido das palavras originais de um determinado texto.
é você tentar se manter o mais fiel possível ao que aquela palavra quis dizer. Nós sabemos que há diferenças, né, de um idioma para o outro, né? Tem palavras, por exemplo, em inglês que podem ser traduzidas como várias em português. Vou falar do inglês porque a gente tem aula de inglês na escola, no secular. Então vai ser mais fácil. Quando você ia traduzir ali, você pegava o dicionário, aquela palavra tinha poderia ser várias palavras, né? Pega uma palavrinha, mas ela pode ter várias palavras, depende do sentido em que ela foi colocada, um contexto em que ela foi colocada naquele texto. Então, tentar de forma mais rigorosa possível se manter fiel ao original, à exatidão daquela palavra, o que aquela palavra quis realmente dizer. Nós temos também a transliteração. O que é essa transliteração? É a versão das palavras de um texto para as palavras correspondentes em outra língua, levando em consideração a cultura daquele povo, para que o texto não lhe pareça estranho. O que acontece? Você vai adaptar aquela palavra, aquela tradução, para que aquele povo entenda o que está sendo dito. Porque talvez se você fizer uma tradução bem literal, eles não vão entender, vão achar estranho, achar aquilo esquisito. Então, você faz uma transliteração, né? O que você vai fazer? Você vai colocar em palavras mais simples para que aquele povo entenda o que está sendo dito, ele entenda o conteúdo daquele texto. Sempre lembrando, tradução, versão, tradução literal, você não vai mudar o contexto do texto, tá? Você vai manter o contexto. O contexto ele tem que ser o mesmo. Você não pode mudar, porque senão se você mudar o contexto e o conteúdo, né, do texto, você não vai estar traduzindo, você vai estar criando um outro texto, sempre preservando a mensagem. Amém? Então nós temos aqui a versão. Versão a gente vê muito. Essa Bíblia ela foi traduzida na versão tal. Versão é a tradução de uma língua para outra, envolvendo a língua original de determinado manuscrito. Outra palavra que nós vemos muito, revisão. Revisão, né, você pegar, tem alguma coisa a ver. Vou fazer a revisão da matéria. É alguma coisa a ver, mas aqui vamos falar em tradução, amém? São traduções feitas a partir de línguas originais, cujos textos foram revistos de forma crítica textual. Eles pegam aquela tradução e eles fazem uma revisão para ver se tem algum erro ou se tem que acrescentar alguma coisa ou tirar. Por isso fala-se o quê? Revisão. Todas as traduções da Bíblia passaram por revisões. Nós vamos ver aqui que eu vou estar citando sobre isso. Tinham pessoas que reviam essa tradução e analisavam se tinha alguma coisa que tinha que ser tirado ou acrescentado, se tinha alguma coisa fora do contexto original, né? Faz essas substituições, também conhecida como versão revista. A gente vê isso no início da Bíblia, né? As Bíblias elas vêm, né? No caso essa minha aqui, ela vem explicando, você pode olhar na sua aí, revista e atualizada. Eles explicam direitinho como foi feito. Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil. E coloca a edição, quantas vezes elas foram editadas. Sempre tem essa informação, tanto no livro da Bíblia, que a gente está falando, também como em livros seculares. Você também vê isso quando são livros traduzidos. Eles falam, eles colocam, eles não ocultam essa informação. Essa informação a gente tem acesso a ela, é só a gente lê. Geralmente nós não lemos, mas se você ler, você vai encontrar ali vários dados, o número de edição, se foi revisado, tudo. Você vai encontrar todos esses dados. Então existe essa revisão para ver, né, se ela tá certinho, versão revista. Nós temos também a parafrase e o comentário. O que é parafrase e comentário? São aquelas notinhas de rodapé, tá? Que se colocam, se expõe a ideia do autor. Então a gente vê várias Bíblias
né, que nós compramos como se fosse Bíblias de estudo, que lá no finalzinho a gente tem o texto bíblico, aí vem no rodapézinho a explicação do versículo. Vem explicação histórica, né, algumas só históricas e outras tem os comentários daquela pessoa que traduziu a Bíblia, o comentário do autor. Geralmente as Bíblias ela tem um nome daquela pessoa. Exemplo, Bíblia MacArthur. Aí ela tem o comentário do MacArthur ali, comentário pessoal dele, o que ele acha daquele versículo, que Deus falou com ele, dentro da doutrina que ele acredita, dentro do que ele acredita. Então, a parafrase e os comentários é uma tradução livre, que tem como objetivo trazer uma interpretação da tradução do texto. Então, vem ali o comentáriozinho do autor, né? Ele vai e coloca. Tipo, a linguagem de hoje, tem lá comentáriozinho. Então, sempre tem aquele comentário do autor ali, da interpretação dele. Ele deixa o comentário dele ali. E esses são os conceitos que nós vamos estar falando, que a gente sempre usa, só para você diferenciar. Ah, mas é muito teórico. Deus, ele vai colocar alguém ali perto de você para que você possa usar. É bom a gente saber. Conhecimento não ocupa lugar. E a gente está no ITQ exatamente para adquirir o conhecimento, né, para entender muitas coisas que às vezes a gente não iria buscar sozinho. Então, esses são os conceitos, né, de tradução, de versão, que a gente tem contato de acordo com a palavra de Deus, e também no secular também a gente vê muito isso. Amém? Por que das traduções? Qual a necessidade da tradução? Nós temos 3 motivos básicos para a tradução, principalmente se tratando de bibliologia. Primeiro, os povos falam línguas diferentes, né? Nós temos vários idiomas e dialetos no mundo inteiro. Nós não temos uma língua universal, nós temos várias línguas. Então, é aí a necessidade de traduzir, para que a pessoa possa entender. Igual eu falei, peguei lá um texto em chinês. Se eu não sei chinês, não vai adiantar para mim de quê? De nada. Eu vou achar até muito bonitinho, às vezes, o escrito dele ali, mas eu não vou entender nada. Por exemplo, às vezes a gente compra muita coisa que vem da China, tem um manual, geralmente vem. Tem uns que vem em chinês. Comprei um relógio, o pastor comprou um relógio, veio em chinês. Eu falei, poxa vida, não tinha nem o inglês, que se tivesse o inglês, né, era até mais fácil a gente tentar alguma coisa. Às vezes você conhece, não conhece tudo, mas às vezes uma palavra ou outra. Não entendi nada, fui pesquisar na internet e consegui mexer com ele. Mas estava em chinês, como é que eu ia entender o manual? Então a tradução é necessária para isso, para que a pessoa compreenda o que está ali. Não adianta nada eu ter um livro em outra língua e eu não saber ou conseguir entender alguma coisa dele. Então, primeira necessidade, os povos falam línguas diferentes. Segunda, a língua está em constante modificação. A palavra ela está em constante o quê? Modificação. O português mesmo já sofreu várias alterações. Se você pegar a palavra você, era vós, me ser, hoje é você, né? E vai só diminuindo. Então, ela vai se modificando. Por isso que precisa dessas novas traduções e versões para acompanhar o quê? Uma modificação das línguas. E a terceira, que é a mais importante, é a necessidade de se espalhar a palavra de Deus, que está lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um mandamento que Deus ele deu para nós, pregarmos a palavra de Deus a todos aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está incumbido, né, de levar a palavra de Deus a toda criatura. É mandamento, amém? Então, as traduções nos ajudam muito. Por quê? Porque a gente vai poder buscar, dentre todas as versões que tem, né, todas as traduções da Bíblia, uma que a gente possa explicar de forma mais fácil para as pessoas a palavra de Deus, sempre mantendo a mensagem redentora de Cristo, amém? Então, por isso a importância das traduções. É necessário, porque a gente tem que pregar a palavra de Deus.
e é necessário que as pessoas entendam. Não adianta nada, igual eu na última aula eu falei, que eles pregavam a Bíblia em latim e o povo não sabia latim. O que adiantava o padre fazer a missa, né, em latim, se o povo não entendia? Eles saíam de lá e não entendiam nada. E a Bíblia, ela precisa ser entendida para que ela gere em nós uma transformação na nossa vida. Porque quando a gente tem contato com a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, ela nos modifica. Mas a gente precisa entender o que está sendo falado. Amém? E isso é a importância. Esses são os 3 motivos da importância da tradução. Vou citar algumas traduções mais antigas aqui. Eu coloquei no resuminho de vocês, tá? As traduções mais antigas e puras dos autógrafos. O que é os autógrafos? Na última aula nós falamos. São os originais da Bíblia. Nós temos o Pentateuco samaritano, nós temos também os Targos aramaicos, nós temos o Talmud, nós temos o Mitrax. O que são eles? Vamos primeiro voltar lá. Pentateuco samaritano é originário do período de Neemias em Jerusalém. Apresenta tendências culturais e ambientais hebraicas. Descoberto em 1616 depois de Cristo. Ele foi descoberto depois de Cristo, mas é uma das mais antigas. Pentateuco samaritano. Fui pesquisar mais sobre ele, na apostila só fala sobre isso. O Pentateuco samaritano era referente aos samaritanos, amém? Era o que eles acreditavam ali. Os Targums aramaicos são parafrases originais, provavelmente da época de Esdras. Eram textos explicativos da linguagem arcaica hebraica da Torá, elaborados na língua do dia a dia, ou seja, por que na língua do dia a dia? Para facilitar a interpretação daquelas pessoas que estavam lendo, para ajudar, amém? Fala aqui sobre a linguagem arcaica hebraica, para facilitar as pessoas, para que elas pudessem compreender a vontade de Deus que estava ali na Torá. Os Talmud, o que é o Talmud? Instrução. Trata-se da lei civil canônica hebraica, com base na Torá. Traz opiniões e decisões dos rabinos, ou seja, dos mestres judeus. Data do período talmúdico, 100 a 500 anos depois de Cristo. Nós temos o Mitrax, estudo textual. Era uma exposição formal, doutrinária e homilética das escrituras, em hebraico ou aramaico,